Dólar Iene semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dólar Iene. Dólar Iene continua, como vemos aqui assim, a negociar em torno dos níveis que atingiu quando, vamos dizer, houve uma intervenção por parte das entidades responsáveis cambiais no Japão. Como sabemos, essa confirmação ainda não veio, mas de facto tudo indica para que tivesse mesmo havido intervenção cambial por parte dos responsáveis de Forex no Ministério das Finanças, que acabou por continuar a ser feito durante a semana, a semana passada. Nós estávamos, há uma semana atrás, tínhamos comentado, até eu tinha comentado este movimento. De facto houve, tal como também eu apontei, a possibilidade de continuarmos a ver o Iene de novo a deslizar. Isso aconteceu quando chegou aqui perto dos 158, caiu rapidamente até aos 155, vindo mesmo um pouco mais abaixo do que tinha vindo na primeira ronda, por assim dizer, ligeiramente mais abaixo, mas continuou a recuperar e a voltar a negociar praticamente durante a semana toda, nos outros dias e durante o dia de hoje já, a manter-se a deslizar, ou seja, com o dólar iene em ganhos. Como vimos também, e eu tinha referido nessa altura, os dados do mercado de trabalho norte-americano, os non-farm payrolls, que até saíram bastante acima do esperado, mostrando mais resiliência. Praticamente não teve impacto visível nos mercados, com os mercados a olharem continuamente para o que se vai passando no Estreito de Hormuz. Também foi isso um pouco que aconteceu aqui. Os preços acabaram por ter, o Iene teve aqui assim alguns ganhos, isto quando nos Estados Unidos houve a tal situação da proposta para um acordo para abrir, digamos, o Estreito de Hormuz. Isso acabou por levar aqui assim o petróleo a cair em força a meio da semana aproximadamente, portanto na quarta-feira, e isso também de alguma forma ajudou o próprio Iene a valorizar. Como sabemos, os elevados preços do petróleo está a pressionar continuamente o Iene. Por outro lado, o carry trade mantém-se, até porque se mantém bastante visível aqui os ganhos acionistas com o SP500, o Nasdaq, o Nikkei, o Kospi, todos eles, principalmente os mais ligados ao setor tecnológico, a registarem novos máximos de sempre. Ora, e isso, temos aqui uma divisa que é o Iene, bastante barata, passa a expressão, com uma taxa de juro bastante interessante e, portanto, continua, digamos, a ser a grande divisa de financiamento desse tal carry trade, continuando a colocar as pressões no Iene. Ora, e creio que para esta semana vamos ter exatamente o mesmo figurino. Mas atenção, temos aqui um pormenor. A Scott Bessent, a caminho da China, vai fazer também uma paragem pelo Japão, onde vai se encontrar com Takahashi, com Katayama, e provavelmente dar algumas palavras de apoio, digamos, ao Iene. Vai provavelmente dizer que continua preocupado com a fraqueza do Iene e quem sabe dar deixar cair alguma leitura para o mercado de que o Tesouro, afinal, sempre está também, digamos, atrás do Ministério das Finanças japonês, ajudando numa intervenção cambial se tal for necessário. E para mim continua a ser essa na minha opinião, a única forma de vermos o Iene a ganhar a sério, ou seja, o dólar Iene a cair mais a sério, senão provavelmente vamos manter a tal tendência descendente do Iene, a tendência ascendente do dólar Iene, e mais uma vez, tal como eu já disse há 2 semanas e a semana passada,
as perdas do iene, aliás, melhor, as perdas do dólar iene, os ganhos do iene, só vão servir para que o mercado reforce posições compradoras de dólar iene, vendedoras de iene, para manter, digamos, o carry trade e para continuar nesta tendência ascendente do dólar iene. Ora, o que está a passar aqui neste momento continua tudo a dar, digamos, este movimento ascendente do dólar iene, ou seja, as pressões do iene. Curiosamente, o dólar até não está a ganhar, ficou aqui preso à volta dos 98, até ligeiramente abaixo dos 98, estou a falar do índice do dólar, o DXY, mas definitivamente o petróleo está a ajudar, digamos, a fragilizar mais o iene. Continuamos, apesar deste movimento em baixo do petróleo, quando a situação do acordo, quando agora Donald Trump diz que completamente intolerável, totalmente que não consegue, não vai aceitar a contraproposta do Irão, marca bem, digamos, a diferença de posições dos Estados Unidos e do Irão para o conflito, e o Estreito de Hormuz a continuar fechado é a mesma coisa do que dizer que o petróleo vai continuar em alta, e isso vai continuar aqui assim pressionar o iene, ou seja, a suportar os ganhos do dólar iene. Ora, esse é o meu cenário base, ou seja, e mais aqui no gráfico diário vemos isso melhor, ou melhor mesmo no semanal. O meu cenário base continua a ser de que o mercado vem, digamos, a estes níveis abaixo aqui dos 155, quando o preço aqui vem, para reforçar as tais posições em alta do dólar iene, em baixa do iene, e portanto vamos continuar, digamos, a ter, enquanto não houver estruturalmente uma situação que vá fazer ganhar o iene, e isso passará inclusive por uma divergência de bancos centrais completamente diferente. O Banco Central norte-americano, neste momento, as expectativas até é de que possa, no final, daqui a um ano, começar a subir taxas de juros, mas no Japão, apesar das expectativas seja de continuação de subida da taxa de juros, elas têm sido constantemente refriadas mês após mês, reunião após reunião, e isso continuará a dar mais do que motivos ao mercado para continuar a vender ienes. Ora, vamos então aqui para os gráficos semanais, para os gráficos do dólar iene, para termos aqui assim um comentário mais técnico. E aqui o que se passa é, de facto, o que temos aqui na semana passada, vemos aqui assim um doji, vamos ver se esse doji poderá ser de continuação desta tendência descendente, ou por outro lado, se vai parar, digamos, este forte movimento que foi dado há 2 semanas atrás, em que o preço caiu de acima dos 160, quase nos 161, e veio aqui parar aos 155,50 aproximadamente. O preço na semana passada ficou mais contido, realmente ele começou e terminou praticamente no mesmo sítio, portanto daí termos verificado este doji, mas o preço em termos de máximos e mínimos ficou bastante mais contido, ficou nos 155, praticamente 155,03, vamos dizer 155, e em alta nos 157,92, vamos dizer os tais 158. Portanto, estamos a falar de 155, 158 foi o intervalo da semana passada. Neste momento, estamos aqui ainda com um intervalo bastante mais reduzido, obviamente, hoje é segunda-feira, ainda por cima um dia praticamente sem dados económicos. E então, neste momento, o que temos para já é 156,30 e 157,20, praticamente, para o dia de hoje, neste momento. Ora, quando olhamos aqui para os indicadores de momento, o MACD continua-nos aqui a dar a situação de tendência ascendente, portanto com a linha do MACD bem acima da linha neutra. O RSI está bem longe de uma situação de sobrecompra, portanto a manter a possibilidade de continuarmos nesta tendência ascendente, em que provavelmente temos
aqui os tais 158, o máximo já feito da semana passada, aliás, desculpem, os tais 158, e temos aqui vários níveis, aqui um 158, 159, se ultrapassado então os tais 160 e depois o máximo deste ano, o máximo deste ano feito a semana passada, que foi nos tais quase nos 161, quando ele atingiu os 160, 72. Ora, mas para já vamos ver o que é que vai suceder por aqui. Este é o gráfico semanal. Vamos aqui ao gráfico diário. No gráfico diário, aqui o que eu vejo, nomeadamente, é o seguinte. Nós tínhamos aqui assim uma zona de consolidação que rompeu há 2 semanas atrás. O mercado veio aqui fazer os 155,50, na semana passada veio mesmo fazer os 155 praticamente, mas reparem que o preço continua, ele veio aqui testar, mas rapidamente recuperou e veio sempre, ele nunca, nem sequer fechou aqui em torno de 100 KB, mas de resto depois abriu, voltou a fechar já acima, dentro da nuvem, mais tarde abriu e fechou na nuvem, hoje abriu dentro da nuvem e neste momento ainda está dentro da nuvem e portanto aqui damos a sensação de que poderemos arranjar para já uma nova área que posso ver de consolidação. Se pegarmos nesta caixa que eu coloquei aqui de consolidação, não é isto, se pegarmos nesta caixa que temos aqui de preço e a colocarmos abaixo, o que eu vejo é que provavelmente para já cabe exatamente como tínhamos aqui assim, está a caber aqui assim entre o mínimo e o máximo da semana passada, ou seja, estamos a falar dos tais 155 a 158. Eu já na semana passada tinha dito que o preço estava aqui a tentar, ou que poderia tentar aqui assim este nível de resistência, e ele realmente veio aqui testar este nível de resistência em torno dos 158 e manteve-se sempre abaixo. Portanto, até agora temos aparentemente temos aqui assim a possibilidade de termos uma nova área de consolidação. Vamos ver até que ponto é que ela aguenta. Para já, o que se passa aqui, temos no MACD, aqui a linha do MACD bem abaixo da linha neutra, o que nos dá aqui assim para já uma tendência descendente, contrariamente ao gráfico semanal que nos dava a tendência ascendente. O RSI está aqui perto dos 50, portanto bem longe de qualquer situação ainda de sobrevenda, portanto não ainda dá exatamente o espaço para continuar a cair, se for esse o caso. Mas aqui também parece estar a perder força, tanto no MACD como no RSI, e portanto poderemos ver aqui assim durante mais algum tempo alguma consolidação nestes níveis. O quebrar destes tais 158 provavelmente vão originar os tais 159, quem sabe os 160, mas a possibilidade de vermos então aqui as intervenções novamente a voltar. Atenção que na semana passada as intervenções vieram nesta zona dos 158, portanto vamos ver se há, digamos, uma permissão por parte dos responsáveis cambiais a que se chegue mesmo aos tais 159 ou se vão começar nos 158 uma vez mais. Isso aqui no gráfico diário, e se isso tal acontecer, vamos voltar outra vez, se tiver a mesma situação da semana passada, a continuar a entrar aqui assim nesta consolidação uma vez mais entre os tais 155 e 158, onde aparentemente o Ministério das Finanças parece confortável que o preço esteja. Ora, vamos então para terminar aqui assim com o gráfico a 4 horas, e no gráfico a 4 horas o que nós vemos é de facto o MACD já muito perto de ultrapassar, depois de ter dado aqui sinais de inversão de tendência, desta tendência em baixo, na medida em que dava sempre a tendência descendente, aqui já estamos a falar de que já está muito perto de ultrapassar a linha neutra, e ao ultrapassar a linha neutra já nos vai confirmar a possibilidade desta tendência que já vemos aqui assim em alta.
No MACD, no RSI, eles dão-nos muito espaço, está acima da linha de 50, mas muito longe da linha de sobrecompra, portanto com muito espaço para mantermos esta tendência ascendente a continuar. O preço já passou por cima aqui desta média móvel 21, vai aqui se encontrar a tal média móvel 55, neste momento está em torno aqui dos tais 38,2% deste movimento que eu tinha colocado aqui, embora isso neste momento não seja tão relevante quanto isso, porque passou uma semana, tivemos um novo mínimo e portanto este Fibonacci é para desaparecer daqui. De qualquer das formas, ele marcou aqui uma área anteriormente e que poderemos ter aqui assim novamente alguma pressão vendedora, mas vamos retirar e temos aqui antes tal área de resistência em que vai entre os 157,30 e os 157,70 aproximadamente, e que pelo meio temos aqui assim a tal média móvel dos 55 neste gráfico a 4 horas. O ultrapassar vai-nos colocar aqui assim a média móvel 200 neste gráfico a 4 horas, que está aqui à volta dos 158,80, ou seja, já muito perto da tal área de 158,80, 159,50, portanto 159,50, que definitivamente poderá ser a tal área de intervenção dos responsáveis cambiais no Japão, mas mais uma vez, esta foi a área que anteriormente, na semana passada, voltaram a intervir e, portanto, a possibilidade de vermos novamente alguma coisa por aqui. O ultrapassar disto, mais uma vez, vai dar esta área a estes níveis, mas dificilmente vamos ver o preço muito mais acima. Eu acredito que provavelmente vamos ter mais pressão vendedora, nem que mais não seja por causa de receios de intervenção. Já abaixo, o ir abaixo destes 150, o preço a recuar poderá recuar para os tais mínimos primeiro nos 155,50, mais abaixo a 155, obviamente com uma intervenção mais musculada poderemos ver alguma coisa mais, algumas vendas maiores e portanto com a possibilidade de vermos os tais níveis mais abaixo a ser testado, nomeadamente aqui temos a linha de tendência ascendente semanal nos 154,75. Bom, mas por hoje é tudo. Como sabem, isto é apenas a forma de eu ver o mercado, de eu interpretar os dados, os gráficos e não mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento. Desejo a todos o resto de um bom dia, o resto de uma boa semana, ótimos negócios e eu por mim estarei por cá daqui a uma semana para mais um comentário semanal ao dólar-iene. Até lá!